Olá, meu nome é Rafael Arantes e eu sou o apresentador do podcast do CBO desse ano. Hoje eu tenho a honra de dividir a mesa com dois amigos, Dr. Jair Jampani e Dr. Kimball Matos. Dr. Jair é coordenador da Comissão de Ensino do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Dr. Kimball é coordenador do curso básico e membro da Comissão Científica do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. É um prazer ter vocês aqui, muito obrigado por aceitarem e por esse tempo para conversar sobre alguns temas que a gente lida bastante no dia a dia e que sempre acabam tendo novidades para quem entra, né? Para os alunos que começam os cursos de residência e especialização. A gente vai conversar, então, sobre a prova nacional e sobre o curso básico. Então, vocês estão bem inseridos nessas partes. Eu queria começar, então, falando com vocês, muito obrigado, e que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o envolvimento de vocês, como é que vocês chegaram aqui para poder participar. Obrigado, Rafa, obrigado ao CBO por convidar, né, para a gente poder falar um tema tão relevante, né? E eu acho que a gente vai trocar uma ideia boa aqui. Eu tenho certeza que dúvidas virão, mas respostas virão também. É isso, Jair? Com certeza. Obrigado pelo convite, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês, junto com o Kimball. Eu acho importantíssimo uma conversa, um bate-papo como esse, porque a gente sabe que os residentes, né, existe um ciclo, né, de residência e muitas vezes as dúvidas persistem e uma oportunidade como essa para que a gente possa dirimir e tirar determinadas dúvidas, eu acho extremamente salutar. E é um prazer compartilhar aqui esse podcast com você. Obrigado. Então, pessoal, eu queria trazer primeiro o assunto do curso básico. O curso básico é algo relativamente novo do CBO. A gente tinha um curso que era feito durante o congresso, que era semelhante ao curso básico, mas que ele não tinha o mesmo objetivo que o curso básico. O curso básico ele foi gestacionado, ele foi assim, tratado com muito carinho para os alunos que estão entrando no CBO, ou que estão entrando na vida acadêmica da oftalmologia. Queria que vocês falassem um pouco exatamente qual é o objetivo desse curso, como que ele foi organizado. Bom, eu fico relativamente tranquilo de falar, né, por exatamente participar desde o ano passado, né, Rafa? A gente tem uma evolução do curso básico, né, que é importante, mas sem querer entrar em outro tema, isso é muito para dar o acolhimento para os nossos residentes, mas para cobrir uma lacuna que você tem, às vezes, da própria graduação, que não vai ter nada de oftalmologia. Então, assim, de repente, o residente começa o ano, parabéns, passou na prova, super feliz, entrou na residência. E aí, agora eu vou ser oftalmologista, e o que é oftalmologia? Então, cada vez mais a gente acha que tem que ter um padrão mais uniforme. Claro que a gente está aqui em São Paulo, privilegiado por estar em grandes instituições com vários professores, mas a gente tem que pensar nas inúmeras residências espalhadas no Brasil que não tem material humano para, de repente, fazer um curso básico. Então, essa necessidade, essa conversa que a gente tem aqui no CBO há um tempo, é exatamente para tentar levar isso para o Brasil todo. E é extremamente importante que os nossos residentes se sintam acolhidos. E quem é o CBO? Somos nós, os residentes. Então, que eles façam parte inicialmente do nosso conselho e que tenham, claro, as aulas muito bem colocadas. E hoje a gente tem a facilidade, graças a Deus, do esquema online, né, Rafa? Porque o cara vir lá de Tocantins, vir de Cuiabá, né, Jair? Não é muito fácil. Uma época que você não tem muito recurso, você não tem tempo. Então, essa facilidade que a gente tem de fazer um curso gabaritado, online, para os nossos residentes, realmente eu acho que é um marco na oftalmologia, né? Não sei o que o Jair acha dessa introdução do curso básico, Jair. Eu sou um entusiasta realmente, Kimball, dessas tecnologias que permitem com que a gente possa democratizar o ensino. E como você mesmo pontuou, a gente sabe muito bem das deficiências que existem Brasil afora com relação à formação de oftalmologia
desde a graduação, mas também pensando na pós-graduação, na residência mesmo. A gente tem serviços muito diferentes Brasil afora. A gente tem serviços que têm 2, 3 docentes e serviços com 100 docentes. Então, um serviço robusto dentro de uma universidade que tem um quadro de docentes realmente robusto, você muitas vezes, essa universidade, ela é capaz de sozinha oferecer um curso básico de excelente qualidade, ao passo que outros serviços menores acabavam tendo essa deficiência. E os alunos acabavam tendo que se deslocar para realizarem esse curso básico presencialmente em uma dessas outras grandes instituições. Então, de certo modo, o que a gente veio trazer com esse curso básico, da maneira como ele foi agora estruturado, é democratizar o ensino, é permitir um ensino de qualidade, com capilaridade, para que o aluno possa, lá no conforto do seu lar, realmente assistir aulas de excepcional qualidade. A gente prezou, inclusive, para que as aulas, justamente prezando a qualidade, nós tivéssemos aulas pré-gravadas, mas que depois o professor estivesse presencialmente, online, de maneira síncrona, para justamente discutir os conteúdos e as eventuais dúvidas. Então, não há dúvida de que realmente a evolução que nós assistimos do curso básico nesses últimos anos, especialmente do último ano para cá, foi uma evolução realmente substancial. E a gente espera que realmente o curso básico continue cumprindo esse papel, que é de preencher realmente essa lacuna na formação. E é interessante, Kimball, que, claro, a gente acabou focando o curso básico mais para os alunos que estão começando. Mas nós tivemos um feedback muito interessante de R2 e R3, já dizendo da importância do curso básico para recuperar alguns conceitos que, de repente, tinham ficado meio que perdidos. Então, ele acaba se prestando a todos os residentes, R1, R2 e R3. Não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, porque eu também faço parte desse time, mas o CBO entendeu que a gente deveria se despir de preconceitos e de vaidades mesmo e oferecer um curso básico que fosse exatamente o essencial para o aluno, né? Porque a gente entende que é desgastante a rotina e que o curso básico deveria oferecer um curso mais direto possível. E isso é uma coisa que a gente ouve dos alunos no feedback. Cada um de nós já participou de alguns cursos básicos e sabe que existem algumas especificidades de cada lugar, que o aluno, eventualmente, ele tem aulas sobre temas muito específicos. Mas o curso básico do CBO, ele tem uma capacidade de entregar um conhecimento que é basicamente o substrato. Colocar todo mundo na mesma página. E a partir daí, o que você, Jair, acha, por exemplo, que vai acontecer aumentando essa interação? Porque se de um lado o aluno se sente mais acolhido, ele de fato tem uma comunicação maior com o CBO, que em alguns momentos ele começava a residência, mesmo num curso credenciado, e ele não tinha contato com o conselho. Ele tinha contato quando existia um congresso. Mas agora você cria um laço logo no início. O que vocês acham que isso impacta aí? Eu vejo que a médio e longo prazo, Rafael, isso, sem dúvida alguma, vai trazer um impacto extremamente positivo para todos os atores que fazem parte desse cenário. No caso dos alunos, a gente sabe muito bem que os alunos, muitas vezes, eles entram na residência sem saber o que é CBO. Né? E eles são chamados logo na primeira semana para fazerem o seu cadastro junto ao CBO, para se cadastrarem na plataforma, e eles já são apresentados a todos os recursos que a gente tem realmente na plataforma. Essa interação com o CBO está cada vez mais estreita, não só através do curso básico, mas a gente tem grupos de WhatsApp com R1s, representantes de R2, representantes de R3, todos os coordenadores dos cursos CBO Brasil afora, de tal maneira em que o CBO mantém vários canais abertos de contato justamente para estreitar esse relacionamento e ouvir essas demandas. Né? O Brasil tem uma estrutura absolutamente continental e as realidades são muito distintas. Então, a realidade, por exemplo, num serviço na Federal do Mato Grosso, provavelmente é muito diferente da Unifesp ou de uma USP, de tal maneira que é importante que a gente possa ouvir essas realidades e tentar adequar, levando esse conhecimento de qualidade realmente para todos os lugares. Eu vou só fazer um parênteses aqui, principalmente quem começa ouvindo ou
tá chegando agora não sabe, o Kimball é um aficionado por isso que a gente está fazendo. Então, ele tá em 2 estados trabalhando com residentes e tá junto, inserido nesse meio. E aí, Kimball, você tá em realidades distintas e em locais completamente diferentes também. E qual que é o feedback que você tem exatamente nessa percepção, não só do curso em si, mas dessa conexão com o conselho? Ótima pergunta, Rafa. E aí, só fazendo um ponto que o Jair colocou, já em relação ao feedback, isso eu posso confessar, né? Eu tive um evento social que eu encontrei com o professor Arieta, da Unicamp, e ele veio me falar que esse ano eles utilizaram o nosso curso básico. Então, assim, só em contraponto ao que o Jair colocou, que é uma universidade super de ponta, que tem uma estrutura e que a Unicamp, bom, pode fazer. Dispensa comentários, né? Então, assim, mesmo um lugar de referência, e a conotação que ele colocou para mim foi assim, ó, nós vamos despender energia em outros pontos que são importantes mais para a gente, não que o curso básico não seja, mas pela qualidade, pela facilidade, os nossos residentes foram orientados para assistir o curso básico do CBO. Então, esse é um ponto que eu fiquei muito assim, né, feliz e tal, de ver uma pessoa que é referência e de uma universidade que é referência, falando que, mesmo tendo essa condição toda, eles estão utilizando o nosso produto, digamos assim. E aí, para ser mais específico, a pergunta que o Rafa fez, eu estou aqui em Santos, no Rio de Janeiro, tem o pessoal de Feira de Santana, na Bahia também, então tem mais um estado ainda. Rafa, você foi bonzinho aí. E assim, é muito legal isso, porque aí voltando na nossa introdução, o residente ele começa uma condição financeira um pouco mais restrita, porque ele não está trabalhando, ele não tem tempo para sair, então assim, como é que ele vai se deslocar para fazer um curso básico? Então assim, o elogio foi muito nesse sentido, tanto de, como o Jair mencionou, de poder assistir ao vivo, online, mas também rever as aulas, porque as aulas ficam disponíveis para você rever depois. Então, assim, mesmo aquele começo da residência que é complicado, você tem essa flexibilidade de horário. Então, assim, e muito desmistificar exatamente isso que vocês mencionaram, né? Que assim, aquela questão, aquela ideia do CBO, olha, o CBO o CBO mais punitivo, que eu vou fazer uma prova daqui 3 anos, não vou passar nessa prova. Então, não, o residente faz tão parte do CBO quanto a gente. Então, esse acolhimento, essa proximidade, eu acho fundamental. E colocar realmente professores, assim, a gente tem essa... Eu costumo falar isso, já falei inúmeras vezes, né? Que a gente tem muito talento espalhado pelo Brasil todo. Então, na hora que a gente pensa nessa questão do docente, é o cara super qualificado que está aqui, que está no Rio, em Belo Horizonte. Não, tem gente boa no Acre, tem gente boa em Mossoró, e essas pessoas a gente cada vez mais procura dar oportunidade, porque essa pessoa está inserido na realidade daquele local. Claro, tem que ter uma condição técnica, né? A gente escolhe os nossos professores aqui por isso também, mas essa questão da distribuição geográfica até dos professores, eu acho fundamental para a gente chegar e falar a língua daquela pessoa que está lá em Roraima, que está lá no Acre. Então, esse é um aluno que a gente precisa ter muito contato e é fundamental que a gente chegue para ele também. O CBO, ele é um órgão democrático e que a gente tem pessoas variadas interagindo. Então, é interessante porque eu sou muito mais novo do que vocês dois. Acho que nem tanto. Talvez não pareça, mas eu sou bem mais novo. E eu tenho, para mim, é muito bom estar junto. E cada vez que a gente troca experiência, a gente não só aprende, mas algumas das coisas que a gente ouve de residentes, de pós-graduandos ou alguém que acabou a formação, completou, isso acaba impactando, a gente conversa sobre isso, né? Sim. Então, essa interação talvez seja a parte mais importante, porque alguns questionamentos, eles chegam e falam, mas por que isso é dessa forma? Tal forma seria melhor. A gente poderia fazer assim, 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 a gente procura fazer isso. Mas, eventualmente,
isso vai sendo modificado. Então, o curso básico ele teve uma modificação importante no último ano, né? Sim. Gostaria até que você comentasse sobre isso, Kimbo, e que é um aprendizado que a gente teve por anos atrás. A gente fez um congresso online em 2020, onde a gente aprendeu bastante coisa e provavelmente a gente ensinou também, porque a partir daquele momento mudaram algumas coisas feitas aqui e em outros lugares, foi elogiado pelo pessoal da academia. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Rafa, isso é importante, porque, é claro, essa questão do curso básico existe há muitos anos, né? Não nesse formato e tal, mas sendo mais específico do ano passado para cá em relação ao CBO. Primeiro, a gente sentiu a necessidade de expandir os temas, né? Então, a gente fez um curso básico mais, digamos, menos abrangente, né? E outra, não só pela evolução da oftalmologia, hoje a gente está falando, a gente estava até conversando sobre IA, né? Então, esses assuntos que são quentes e tal, e que a moçada vem aí com uma gana danada, a gente é obrigado a mencionar isso também. Então, a oftalmologia, a ciência, é em constante evolução, e a gente não poderia deixar isso de lado. Então, assim, essa questão da gente gravar as aulas, e depois, como o Jair mencionou, do professor estar online para responder as perguntas. Então, assim, o nosso objetivo é que cada vez, com esse feedback que a gente tenha dos residentes, a gente possa melhorar. Então, assim, nada que a gente faça hoje está perfeito no sentido que o ano que vem a gente não possa fazer uma coisa melhor. Então, eu acho fundamental isso, a gente sempre está antenado para essas novidades, e essa nossa logística que existe um curso perfeito? Não, mas existe um curso próximo de um ótimo aproveitamento pelos residentes, é isso que eu acho. E aí, eu quero voltar um passo atrás. Esse curso básico, na verdade, era um curso de ciências básicas, que foi iniciado como uma ideia no curso de lideranças. Então, as ações elas são contínuas e consecutivas, né? E aí ele evoluiu para um curso básico, que era um curso de ciências básicas que teoricamente não englobaria alguns outros assuntos. Então a gente tem na prova nacional separação, né, de básicas, da parte clínica, mas então teve essa evolução também. E aí, assim, só para fechar, o que vocês acham que nos próximos anos o curso básico ele vai evoluir ou como vai mudar essa dinâmica? A gente já complementando o que o Kimball comentou, uma ampliação significativa da carga horária do curso básico. A gente praticamente quase dobrou a carga horária em relação aos anos anteriores. Houve toda uma revisão dos temas e também dos professores que participaram. A gente procurou realmente temas que fossem pertinentes para a proposta do curso, excluímos alguns temas, incluímos novos temas, e selecionamos a dedo entre tantas pessoas competentes que a gente tem no Brasil afora, professores que realmente tivessem afinidade com esse curso básico e se identificassem com essa metodologia. A gente teve praticamente 100 docentes envolvidos durante o curso básico. E diante do feedback que nós tivemos de R1, R2, R3, o que a gente pretende realmente, Rafael, é fortalecer ainda mais a importância e justamente a condição do curso básico de cumprir esse papel de curso introdutório, né, para aqueles residentes que estão começando, tá? E tentar torná-lo cada vez mais inclusivo, né? Você falou muito com relação a uma percepção que eu acho essencial do CBO, que é essa sensação, esse sentimento de pertencimento. E o CBO, dentre várias modalidades desenvolvidas nesse sentido, hoje ele consegue dar essa sensação de pertencimento desde o R1, passando por R2, R3, curso de lideranças, cursos e congressos, podcast como esse que a gente está aqui discutindo, CBO Live, ou seja, a gente consegue realmente abranger toda a classe oftalmológica, movimentando e dando para todos eles um selo de qualidade do CBO, né? Prova nacional, que a gente ainda vai falar sobre isso, mas sem dúvida que essa sensação de pertencimento, essa sensação de ser CBO,
de pertencer, né, a um órgão que realmente nos representa é essencial. E o curso básico, sem dúvida, que está sempre sendo melhorado e aprimorado, né? Uma das coisas que a gente vai discutir com certeza esse ano é com relação a durante quanto tempo mantê-lo no ar, né? A gente sabe que uma das críticas dos alunos é com relação a ele não ficar disponível durante o ano todo, ele ficou disponível durante um tempo pré-determinado, mas a gente tem as razões para fazer isso, para que realmente a gente estimule que os alunos possam assistir de maneira, se não síncrona, mas quase síncrona, realmente o curso básico. A gente vai tentar aprimorar alguns outros temas. A gente teve algumas dificuldades técnicas que foram resolvidas durante o curso, mas que a gente pretende que essas dificuldades realmente não surjam novamente, de tal maneira que o objetivo é cada vez mais tornar o curso maior, melhor e realmente cumprindo esse papel de educação continuada do CBO. E aí, o Jair falando, Rafa, eu pensei assim, claro que a gente faz parte também, você, né, da comissão científica. O meu sonho, assim, voltando para trás, que o curso básico era dado no Congresso. Então, assim, hoje a gente pensa, como é que você consegue fazer uma carga horária que hoje a gente está por volta de 60 horas aula? E só presencial? Então, assim, mas que poderia no futuro, então, assim, aí é uma vontade muito pessoal, que a gente tivesse uma sessão no Congresso Brasileiro de curso básico dos alunos, dos residentes que fizeram, para a gente ter aquele contato presencial com esses residentes. Então, você sabe tão bem quanto eu, você é da comissão, que a gente não tem muito horário na grade e tal, tempo, espaço, mas que poderia ter uma sessão assim, sei lá, fechamento do curso básico, os highlights do curso básico, para o R1 que está chegando a primeira vez no congresso do CBO, encontre o pessoal que participou. Então, de repente, é uma ideia para a gente pensar. Então, assim, é o que você falou, a evolução, o tempo dirá, né, se a gente está certo ou não, mas eu acho que a gente poderia pensar numa coisa assim no futuro, é só uma ideia. No Congresso em Brasília, a gente teve algo, não exatamente highlights, mas a gente teve o primeiro encontro nacional dos residentes, né, junto ao CBO, e foi muito bacana. Foi mais um encontro com o objetivo de mostrar diferentes realidades para os egressos em especial, mas também foi um outro canal importante para esse estreitamento de relacionamento dos residentes com o CBO. Mas é uma ideia, sem dúvida, que pode ser aproveitada. Ou se não, vai pensando assim, sei lá, os residentes que fizeram o curso, que lá, que a gente tem o controle, receberiam um certificado no CBO, né? Então, eles seria o primeiro certificado deles do CBO no Congresso. Pronto, estou falando aqui agora, a gente nem... Então, isso não foi nada ensaiado, mas esses brainstorms que a gente tem, assim, que de repente pode ser uma coisa que no futuro a gente consiga fazer. A gente tem muitas discussões exatamente para mudar, para melhorar, e principalmente para trazer o aluno mais para perto. E em algum momento, a gente não quer que se crie uma distância entre o oftalmologista que foi formado e o CBO, porque, no fim das contas, a ideia de um órgão de classe é representar, é ter uma voz e estar junto. Porque, no fim das contas, o residente é quem vai estar atendendo amanhã os pacientes, né? É o futuro da oftalmologia. Então, isso tem um impacto direto, né? Bom, falando nesse impacto, passando para a prova nacional. A gente tem a prova nacional, então, já há alguns anos, desde a pandemia, ela sendo online. Isso mudou uma dinâmica e a gente muitas vezes discute, conversa sobre isso e responde os questionamentos. E os questionamentos são sempre válidos porque eles são o início de algum reparo ou alguma melhora. E provavelmente a minha parte na prova, que não é uma parte que eu apareço muito, é exatamente vindo daí e sempre em prol do aluno. E aí eu gostaria de ouvir assim, a prova é uma prova de suficiência. Então, conversar sobre isso. O que significa uma prova de suficiência, o porquê que ela existe e qual que é a importância desse selo do CBO? É uma prova de suficiência no sentido, Rafael, de que ela não é uma prova em que existe competição ou para você atingir, por exemplo, um cargo público ou coisa assim.
O objetivo de uma prova de suficiência é justamente demonstrar se você tem condições de exercer aquela atividade em questão após a realização dessa prova. É justamente te conferir um selo de qualidade. E nesse sentido, a prova online, apesar de vários questionamentos que a gente ainda escuta, é uma prova que vem ganhando realmente cada vez mais robustez, ela está cada vez mais profissionalizada, cada vez mais técnica, desde que ela se iniciou em fevereiro de 2021, né, justamente no período de pandemia. A gente sabe que períodos de grandes pandemias e guerras, na verdade, eles aceleram determinados processos que, vez por outra, iriam acontecer talvez um pouco mais adiante. E foi exatamente isso que aconteceu, né? As aulas online, as provas realizadas de maneira online já vinham acontecendo já, e sem dúvida que a pandemia veio acelerar realmente esse tipo de processo. E hoje nós estamos muito tranquilos com relação à capacidade realmente da prova online e em ser uma prova justa, já que nós temos índices de aprovação que são muito semelhantes àqueles índices que nós tínhamos anteriormente com a prova presencial. Claro, como prova online, ela tem também as suas limitações. Do ponto de vista técnico, existem determinadas condições em que a gente não tem como abrir mão até para zelar pela própria segurança da prova, mas, em linhas gerais, a gente pode dizer que é uma prova que seleciona tão bem ou melhor até do que a prova presencial fazia. Então, é uma prova que também está em constante evolução. De 2021 para cá, essa prova vem cada vez sendo aprimorada, no sentido de que o grande objetivo hoje da comissão de ensino, Rafael, é fazer com que a prova traduza, primeiro, aquilo que a gente tem realmente de bibliografia a ser indicada. A gente vinha conversando sobre isso, né, Kimball, com relação a toda a extensa bibliografia que a coleção CBO nos permite. A gente vem, inclusive, fazendo uma série de correções com relação, eventualmente, a informações díspares que, eventualmente, existem entre literatura brasileira e, eventualmente, literatura americana. Tá? Além disso, a gente vem tornando ou tentando tornar a prova cada vez mais profissional e cada vez mais próxima da realidade daquilo que nós pretendemos que o nosso egresso tenha de conhecimento. Então, cada vez mais a gente tem buscado uma prova menos conteudista, no sentido de cobrar detalhes ou rodapé de livro, e uma prova mais com aplicabilidade clínica, aplicabilidade clínico-cirúrgica. Já que justamente é isso que a gente pretende que o nosso R3, que o nosso egresso tenha domínio, que ele tenha domínio da oftalmologia para exercer o cuidado da saúde da população brasileira com qualidade. Não nos interessa muito, ou talvez não seja o essencial, que ele saiba qual é o braço da delação de qual cromossomo de uma determinada distrofia de córnea. Mas é importante que ele saiba identificar a distrofia, saber como conduzir, ou pelo menos dar o primeiro atendimento antes de referenciar, por exemplo, para o especialista em córnea. Então é nesse sentido que a prova realmente vem evoluindo, e o feedback que a gente vem tendo com relação aos alunos que vêm realizando a prova tem sido um feedback positivo, no sentido de que a prova vem se tornando realmente uma prova tecnicamente melhor ano após ano. Kimball, você está inserido num meio um pouco diferente, Sim. embora o Jair, obviamente, esteja no meio acadêmico, mas até pela posição, as pessoas têm alguma restrição de comentar, e você está muito com residentes, né? Sim. E eles têm noções diferentes sobre a prova, sobre o impacto da prova. O que você acha que mudou, e você acha que dos últimos tempos houve um entendimento diferente de como é a prova online? Porque eu sei que isso sempre foi uma questão entre os residentes, Sim. porque como muitas vezes a gente aparece menos, a gente ouve mais, porque tem um feedback quase espontâneo. Rafa e Jair, é um ótimo ponto esse, né? E hoje eu tenho contato direto com 48 residentes, né? Então, são muitos residentes e de locais diferentes, com perspectivas diferentes. Então, o que eu acho?
Primeiro, a minha ideia de passar para os residentes que a prova vem coroar todo o esforço de 3 anos. Imagina se não tivesse prova, se qualquer pessoa, médico, pudesse atender a oftalmologia, falar que é oftalmologista. Então, assim, qual que seria o fundamento de você fazer uma residência, de você se esforçar? Então, assim, seria um benefício que o residente teria no final dos 3 anos. Como você bem mencionou, veio a pandemia, a gente começou a precisar fazer isso. Então, assim, eu vejo e essa nova geração tem muito mais capacidade do que a nossa geração, né, Jair, a sua também, né, Rafa? Já estou te colocando numa outra geração aí. Mas os meninos vêm com um potencial, assim, de entendimento, de TI, que é uma coisa, assim, muito interessante. E que isso, mais uma vez, a questão de democratizar a prova, no sentido que o sujeito do Rio Grande do Sul pode fazer, de Cuiabá, de Recife, e antes tinha aquela coisa das regionais, né, que você tinha que se deslocar para fazer, às vezes. Então, assim... Estava sendo atualmente aqui em São Paulo, então a pessoa perdia um voo. Tinha essa Tem a questão do logística. Custo, São Paulo é uma cidade cara, então, assim, a gente tem que ser democrático até na questão econômica, né? E outra, hoje é possível para os residentes fazer um treinamento disso. Então, assim, é uma coisa que, claro que vocês vão mencionar, o Jair deve falar, você deve entrar nesse tópico, né? Que você pode fazer a questão da progressão para você treinar, para fazer como é que é a prova, e você não tem aquele impacto assim, olha, eu nunca fiz isso e hoje é o dia que eu tenho que fazer correto. Então, é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, assim, realmente é uma realidade que veio para ficar e eu acho que cada vez a gente tende a melhorar nisso e os residentes, assim, muito confortáveis. Tem aquilo que a gente mencionou antes da gente começar a gravar, que eu não posso voltar naquela questão, eu não posso fazer aquela questão primeiro do que a outra, né? Não existe situação perfeita, mas no fringir dos ovos, digamos assim, é muito mais vantagem do que desvantagem você fazer um esquema. Até nesse tópico em especial, é um tópico que eu gosto bastante, que é segurança de prova tem a ver com segurança do aluno também. Então, você ter certeza da lisura de uma prova é proteger quem está fazendo. Então, no fim das contas, o objetivo nunca é que alguém seja prejudicado. E a questão de voltar, por exemplo, uma questão, a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, é basicamente porque se você puder voltar e mexer, você diminui a segurança de prova. Então, para que você tenha certeza de que aquela prova ela esteja segura, você faz dessa forma. E aí existe um outro lado. Você fala, é melhor voltar. Eu concordo com você. É melhor voltar. Porém, de novo, a gente cai naquela discussão inicial. É uma prova de suficiência. Então, essa prova é feita para ser... É concebida para ser feita assim. Para que você não possa voltar. E isso é levado em consideração. Não diretamente, mas indiretamente. E por isso as métricas elas são tão semelhantes com a prova presencial, né? E aí, Jair, quando você chegou como coordenador de ensino, isso já estava estabelecido, obviamente você tinha um envolvimento, mas isso passou para você de uma forma diferente, porque você passou a estar muito mais inteirado, a ouvir as reclamações, receber as queixas, as modificações. E para você, como é que foi essa parte? E depois o feedback que dos outros residentes, das pessoas que você tem contato, né? Foi bem interessante, Rafael, porque eu mudei de lado, né, digamos assim. Apesar de já pertencer à comissão de ensino já há bastante tempo, eu sempre tive algumas reticências com relação à maneira como a prova vinha sendo aplicada, não só com relação à forma, como com relação a conteúdo. E uma vez assumida a coordenação, eu pude perceber não só a lisura, em que a gente sempre teve certeza disso, mas o nível de segurança da prova, tá? E o nível de profissionalização da prova. Então, existe uma série de cálculos, né, aritméticos que são feitos, de cálculos estatísticos, que nos mostram, por exemplo, desde a qualidade de cada uma daquelas questões, o quanto cada questão de fato seleciona o aluno que sabe a matéria, diferenciando daquele que simplesmente está chutando uma questão.
de tal maneira que o resultado final seja que aquele que melhor desempenho teve, de fato, era aquele que mais sabia a matéria, dominava a matéria e fez por merecer, coroou, né, os 3 anos aí de residência. Então, hoje, a gente tem essa certeza de maneira muito cristalina, né? Até porque o Kimball chegou a comentar com relação às oportunidades que o aluno tem de, antes da prova nacional, realizar não só o teste de progresso no seu R1 e no seu R2, a gente vem fazendo isso já há mais de 2 anos, mas tem também o pré-teste, em que mesmo o aluno, antes da prova nacional, ele vai realizar o pré-teste, preferencialmente já com o IP que ele vai utilizar na prova, com o tipo de software, de hardware que ele vai utilizar na prova, para que ele verifique durante esse pré-teste justamente a velocidade de conexão, se o sistema roda de maneira adequada, se o browser está adequado, para que ele não tenha depois surpresas durante a realização da prova nacional. Então, até isso a gente vem realmente oportunizando, né? De tal maneira que hoje não há dúvida de que realmente a prova, de fato, é uma prova eficiente do ponto de vista de prova de suficiência, tá? Para selecionar os alunos que estão mais bem preparados. E lembrando, é uma prova cujo objetivo não é um concurso público, né? Ninguém está competindo entre si, mas sim a gente está selecionando aqueles que, de fato, têm condição de receber esse selo de qualidade daquilo que nós consideramos que seja essencial para um egresso de oftalmologia. Uma coisa que eu gostaria de levantar também é sobre a preocupação do Conselho e da Comissão de Ensino, em particular, com os alunos que têm algum problema durante a prova. Eu queria que você falasse um pouquinho como isso funciona, porque eu sei que o CBO tem toda a preocupação, toda a estrutura exatamente para atender esses alunos. Pois é, Rafael, não faria muito sentido a gente estar aqui falando de uma prova inclusiva, em que aumente a capilaridade da prova, que seja uma prova democrática, se a gente também não tivesse aqui preparados para determinadas condições, desde candidatos com déficit de atenção, mães que estão amamentando, pacientes que, por exemplo, estão em algum tipo de tratamento, por exemplo, com quimioterapia, a gente já teve essa situação, e existe todo um respaldo para que esses candidatos, isso constando inclusive em edital, de maneira muito transparente, que esses candidatos, por exemplo, no caso de déficit de atenção, uma vez realmente comprovada mediante relatório médico, esses candidatos eles vão ter uma condição diferenciada para a realização dessa prova. Mães que estão amamentando bebês de uma determinada faixa etária, elas vão ter um tempo a mais para justamente fazerem a amamentação durante a realização da prova. A mesma coisa, candidatos que porventura precisem utilizar mais, por exemplo, as suas saídas por conta de intercorrências clínicas, enfim, de tal maneira em que a gente, de fato, tem essa preocupação, esse carinho pelo candidato. O objetivo da prova não é punição, não é uma prova punitiva, e não é dessa maneira que a gente deseja que ela seja encarada. É uma prova, mais uma vez, de suficiência, é uma prova em que se testa, de fato, aquele aluno que se preparou, que se dedicou para que tenha um bom desempenho. E, nesse sentido, é uma prova inclusiva também para essas minorias que nós acabamos de comentar. E a gente tem que lembrar que as intercorrências acontecem. Sim. Nós não somos o oráculo para saber o que vai ocorrer durante a prova, mas elas são contornadas à medida que acontecem. Bom, agora encerrando, em relação à prova ainda, a gente tem uma chancela do Conselho Brasileiro para o aluno que é aprovado, e nós temos alguns serviços, inclusive, que usam dessa chancela como uma chancela para o egresso em fellowships, por exemplo. E aonde vocês veem essa posição e essa aplicação durante os fellowships, e por que vocês acham que isso tem relevância? Eu queria tocar num ponto, e tem exatamente isso, Rafa, em relação... eu já até questionei, o pessoal reclama muito da questão da cronologia da prova, no sentido que
o resultado vai sair depois que muitos dos serviços já abriram ou queriam abrir a questão do fellow. Então, isso é um problema. Isso é um problema, porque quando que é a prova? É no final de janeiro, depois sai o resultado. Nos últimos anos a gente conseguiu antecipar. Então, eu tô tocando. Isso foi exatamente. Não, eu sei, Rafa, eu sei que é um ponto assim, né? Eu sei o Jair aqui, vocês estão mais envolvidos na questão da prova do que eu, mas assim, é uma reclamação que eu tenho dos residentes para resolver a vida. Olha, eu não sei se eu passei ou não na prova, se eu vou passar, mas a prova, a seleção do fellow em tal lugar já tem uma data, e aí, assim, às vezes eu vou passar, já aconteceu. De ter que voltar. Passou e foi reprovado no CBO e não conseguiu. Então, assim, eu sei que é essa logística, e aí é mais para vocês aí um super trabalho, mas assim, a situação ideal que fosse, sei lá, em dezembro a prova. Mas isso foi contornado de certa forma e resolveu esse problema tão pontual. O Jair tem a diretriz. Desculpa falar assim, Jair, não. É porque eu tenho residente exatamente assim, e tal. Mas é porque mudou. Então, assim, isso realmente acontecia muito e hoje mudou. O Jair vai falar sobre isso, ele sabe essa... Kimball, na verdade, a gente vem realmente tentando adiantar justamente com esse objetivo. A prova ela era mais tardia. A gente sabe que a residência ela finaliza, na verdade, no final de fevereiro, né? E a gente vem conseguindo realmente adiantar essa prova justamente com esse objetivo, né? É claro que existem outros limites que a gente tem que acabar levando em consideração, então também não dá para trazer essa prova muitas vezes para um período que seria ideal, talvez novembro, dezembro, existem outras limitações envolvidas nesse sentido, mas é uma preocupação do CBO. Agora, nesse sentido, eu também gosto de ver o copo meio cheio, ao invés de ver o copo meio vazio. Isso mostra justamente o quanto a prova vem sendo valorizada. Para os serviços de fellow estarem aguardando o resultado da prova nacional para daí sim aceitarem ou não os candidatos, isso mostra a confiabilidade da prova. Isso mostra o quanto realmente a gente está cumprindo o nosso papel de selo de qualidade, mostrando que realmente é importante para o aluno que uma vez aprovado, né, que ele vai sair sem dúvida com selo de qualidade, demonstrando que ele teve uma formação realmente de excelência. E veja bem, isso já é uma posição do CBO mais perto do aluno, porque quando o CBO faz esse movimento com bastante trabalho para poder antecipar a prova e o resultado, a prova ser online tem um impacto nisso também, porque a logística é mais fácil. Depois que a prova foi online, a estatística, como você falou, né, a análise estatística da prova é uma análise em tempo real. Então, você sabe exatamente como aquela prova tá. Isso é super, super interessante. E mostra exatamente o conselho mais próximo tentando resolver um problema. Se não é possível ser da forma ideal, é da melhor forma possível. E eu entendo que antes não era possível mesmo, mas é um esforço para que seja. Então, isso é bem legal da gente ver, porque esse questionamento da pessoa entrar e ter que sair, ele não existe mais a partir do momento que a prova foi adiantada. Então, E os serviços de fellow também têm que entender e também talvez tentarem posteriorizar um pouquinho, né, essa aplicação dessa seleção para fellow, enfim, para que a gente possa chegar, de repente, a um denominador comum. Né? A aplicação geralmente pode até ser antes, mas pelo menos a pessoa não precisa estar no lugar para receber a resposta. Então, isso acho que facilita bastante. Bom, a gente falou, então, sobre os assuntos que deveríamos conversar aqui. Gostaria de saber se vocês têm alguma consideração para trazer ou alguma outro tópico pertinente. Sim, eu tenho, e mais uma vez agradecendo a oportunidade aqui, Rafa, Jair, o CBO, nesse último ano eu fiquei um pouco assustado com alguns residentes, assim, que em vez de focarem, vocês vão entender o que eu estou falando, na residência em si, no R3, iriam focar em estudar para passar na prova do CBO. Então, assim, invertendo aquela situação, assim,
que o mais importante, a prova é super importante, o curso básico é super importante, tudo que a gente faz aqui é importante, mas você abrir mão do atendimento que você dá para o seu paciente, de aprender aquela prática, então, assim, é uma coisa que às vezes me deixa um pouco receoso no sentido, o Jair falou, o Rafa falou, que não é um competindo com o outro, eles têm competição entre eles. Os serviços têm competição entre eles, porque inclusive tem o ranking aí. Então, assim, eu acho muito importante a gente colocar, a gente como eu, já 30 anos de oftalmo, já eu não sei, o Rafa também, muito tempo e tal, que no final o mais importante é o cuidado e você acolher o seu paciente. Ali está a essência da medicina, da oftalmologia, isso tudo que a gente propicia que é importante, mas assim, não mudar esse nível de importância, que importância no final é você conduzir bem um caso, e não se preparar e tal, todo mundo precisa fazer, você precisa estudar, mas assim, eu acho que essa visão do residente às vezes me deixa um pouquinho assim da competição com o outro, com o colega, com outro serviço, de deixar a residência em segundo plano e vou fazer. Eu não queria falar, mas assim, a gente comentou, né, Jair, dos cursinhos que existem, que são benéficos no sentido que preparam os candidatos, mas também o foco é só esse. Então, assim, eu sou mais antigo, eu sou oftalmo raiz, eu acho que a gente tem que prezar por isso. Então, desculpa falar isso, mas eu queria ouvir o Jair agora, que a gente conversou Eu não tenho antes a menor também. dúvida, Kimball, de que realmente a prova, ela tende, ou ela deveria coroar os 3 anos de uma residência bem feita. A prova, ela não deve ser o único fim da residência, aliás, pelo contrário, né? A prova, na verdade, é só um selo finalizando toda uma formação. Você chamou atenção para uma coisa que a gente também vem valorizando, mesmo na elaboração da prova, que é justamente, como eu já comentei, tentar tornar a prova o mais próxima possível da realidade do dia a dia. Da clínica, né? Então, mais uma vez, se a gente pegar, por exemplo, a prova do último ano, existem questões muito interessantes que conseguiram, inclusive, utilizar ciências básicas com aplicabilidade clínico-cirúrgica. E esse é o objetivo realmente, é isso que a gente realmente pretende, de fato, com a prova. Não que ela vá deixar de ter conteúdos mais específicos. Qualquer prova precisa ter, eventualmente, questões também mais conteudistas, mas não só isso. Sim. Então, a gente tem também essa grande preocupação. E a mensagem final, né, que eu gostaria de passar, né, para os residentes é que aproveitem a residência. Eu costumo dizer para os meus residentes que as eventuais deficiências que vocês tiverem durante a residência vão ser as dificuldades e as deficiências que vocês vão carregar pela vida profissional afora. A residência é justamente a oportunidade que vocês têm de dirimir todas as dúvidas possíveis de formação. Qualquer tipo de deficiência durante a residência muito provavelmente vai te acompanhar vida profissional afora, né? Leiam o edital da prova, essa é uma outra grande dificuldade, né? Muitas das dúvidas, aliás, praticamente todas as dúvidas, tanto de prova nacional como de teste de progresso, estão contidas no edital. O edital é um edital muito bem redigido, muito completo, em que tem todos os detalhes, desde posicionamento de câmera, posicionamento de tela e até detalhes técnicos com relação à realização da prova. Então, leiam o edital, tirem as eventuais dúvidas e a gente espera que todos possam entender da importância que é realmente da prova nacional, do teste de progresso e do objetivo do CBO, que, na verdade, mais uma vez, é prezar pela educação de oftalmologia de qualidade em todo o Brasil. Eu quero, diante dessa provocação em relação à prova, eu só... Isso é uma opinião mais embasada. A prova nunca vai ser a maneira ideal de medir o conhecimento. Nunca. Mas não significa que ela não possa ser a melhor maneira possível. Então, sempre vão existir alguns problemas. Sempre vai existir alguém que pode ter sido... seja um ótimo médico e tenha algum problema pontual. E
a competição ou essa questão de nota, tudo isso é inerente do ser humano. Então, a gente tem diversos problemas causados pelo capitalismo, por exemplo, mas esse é o modelo que deu certo até agora. Então, a gente vai ter que conviver com alguns problemas e, por mais que seja romântico isso, falar para aproveitar a residência provavelmente é a melhor mensagem, porque uma grande parte das nossas vidas e da nossa carreira foi construída dentro do serviço de residência. A gente teve contato com pessoas com conhecimento que foram passadas muitas vezes sem nenhum custo, eram voluntários, os pacientes ensinaram, a gente teve ali quase no chão, lavando e limpando e fazendo, e aprendeu muito. Então, aproveitar a residência é romântico, mas é uma mensagem super válida. Claro que passar na prova é importante, e tão importante quanto a residência, provavelmente vai ser, você vai coroar, você vai terminar a residência passando ali naquela prova. Você precisa ser o primeiro ou o 10º, vai fazer alguma diferença na sua vida? Provavelmente não vai fazer. Mas aquela métrica ali é uma coisa que a gente precisa medir para poder chancelar as pessoas e proteger, inclusive, a população. No fim das contas, o paciente é a ponta e é a mais frágil, né? Então, aproveitar esse momento é muito importante. A gente vai seguir tentando fazer com que a prova seja mais segura possível, dê conforto e que o residente tenha o subsídio de crescer, né? O que é mais frustrante, provavelmente, né, Jair, como você falou, das lacunas durante a residência, é que elas provavelmente não serão preenchidas depois da formação. Sim. Então, se essas lacunas começarem a ser preenchidas, por exemplo, no curso básico, nos outros cursos e em outras implementações que o conselho possa fazer, a gente consegue entregar uma formação melhor que vai impactar não só na vida daquele médico, mas na vida de todos os pacientes, né? Então, basicamente, acho que era isso que a gente tinha para conversar. Eu agradeço vocês por terem aceito, por terem vindo para cá. Eu sei que é difícil conciliar as agendas, tem coisa para fazer agora, né? O Kimbo vai sair correndo, mas queria agradecer. E agradeço a todos que ficaram até agora, assistiram mais esse episódio, e a gente se vê na próxima, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Tchau, tchau. gente.